de contexto. É de contexto, né? Então, principalmente porque o Bolsonaro, ele vive dizendo que ele é contra corrupto, e aqui eu não estou defendendo o Lula, não. O que eu estou dizendo é para a gente poder ter coerência, defendendo que ele se elegeu, inclusive, em cima do Moro, do Moro, contra a corrupção, e o que nós vimos no governo Bolsonaro foi uma redução dessa pauta de corrupção, com lei sendo aprovada pelo Congresso para poder amarrar as mãos dos promotores, e nós tivemos um retrocesso muito grande desde quando o Bolsonaro entrou para essa condução da corrupção, que eu espero que, se o Lula ganhar, que não aconteça isso, porque se o Lula fizer isso também, ele ganhando, vai ser um retrocesso para o Brasil também, né, Edmilson? Claro. Corrupção é sempre, certo? Continua sendo um problema muito sério no Brasil, e a gente tem que combater sempre, combater de quem quer que seja. Não tem bandeira, não tem ideologia. A corrupção não tem ideologia. A corrupção mata, inclusive. Mata, porque é o dinheiro do governo que é desviado, certo? E acaba sendo causador de morte por aí, em fila de hospitais, em estradas esburacadas, e enfim, tudo que o governo não puder fazer que deveria fazer com dinheiro, que a corrupção leva. Bom, gente, eu preciso ir embora, eu não dei conta dos ouvintes, muitos ouvintes participando, graças a Deus, porque isso mostra que o programa está sendo ouvido. Até amanhã. Thiago, obrigada. Edmilson, até amanhã. E a gente volta amanhã com mais Bastidores do Poder. E agora nós vamos para o esporte. Beijo, gente. Tchau, tchau. Até amanhã. Obrigado pela audiência. Você ouviu Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você também pode ouvir a Rádio Bandeirantes no seu smartphone ou tablet, pelo aplicativo Band Rádios. E não é só Bandeirantes, tem todas as rádios do Grupo Bandeirantes. Se você é usuário do sistema Android, é só acessar a Play Store. Ou então, a Apple Store, se você tiver um iPhone ou iPad. Vai lá! O aplicativo é gratuito. Band Rádios. Todas as rádios do Grupo Bandeirantes, em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Rede Bandeirantes. Rede Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Carlos Batista. Vamos falar de Guarani, Ponte Preta e Guarani. É só você ficar ligado. E vamos aos destaques do programa de hoje. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Guarani inicia a preparação para enfrentar o CRB amanhã, 19 horas, no estádio Brinco de Ouro. Mesmo com a derrota para o Ituano, Mozart elogiou a atuação da equipe. Diogo Matheus, suspenso é desfalque certo e Yuri Tanque tem chances de começar como titular. Ponte Preta perde 3 titulares para enfrentar o Tombense na próxima rodada em Muriaé, sábado, 16h30. Kaique França, Igor Formiga e o Alisson receberam o terceiro amarelo no empate contra o Vila Nova no último sábado. Com trauma no pé, Cássio ainda é dúvida no Corinthians para o jogo final contra o Flamengo, primeiro da final da Copa do Brasil, que será na Neoquímica Arena na quarta-feira. Goleiro foi preservado da vitória do Timão contra o Atlético Paranaense 2-1 no último sábado. Após vaias e gritos de burro, Fernando Diniz vive momento de maior pressão no Fluminense.
Derrota para o América Mineiro no Maracanã gera cobranças no tricolor carioca. Brasil enfrenta Japão nas quartas de final do Mundial de Vôlei. Seleção feminina terminou segunda fase da competição no segundo lugar. E agora enfrenta as japonesas amanhã às 3h, horário de Brasília. Está no ar, nossa área. Você participa aqui pelo WhatsApp 971021493, 971021493. Estamos aqui com Lucas Pessoa e Danilo Capucci. Eles que são da equipe técnica comandada por Gil Kleber. Um rápido intervalo e voltamos já aqui na Bandeirantes. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebolcard e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Em dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a rodada 34ª do Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos aos resultados. O Criciúma bateu o Náutico 2-1. CSA e Sampaio Correia 0-0. Chapecoense e Operário 1-1. O Bahia venceu o Brusque por 1-0. Londrina e Grêmio 1-1. Ituano 2, Guarani 1. Vasco 3, Novo Horizontino 0. Tombense 1, CRB 2. Ponte Preta e Vila Nova 1-1. E o Sport venceu o Cruzeiro por 3-1. Na classificação, o Cruzeiro, campeão, 72 pontos. Grêmio 57, Bahia 56, Vasco 55. Sport 52 é o quinto colocado. O Ituano é o sexto com 51 pontos. Neste momento, a Ponte Preta ocupa a 11ª colocação com 44. E o Guarani é o 14º com 41. Os quatro últimos, CSA 36, Operário 33, Brusque 31 e o Náutico é o lanterna com 30 pontos. A Rádio Bandeirantes está no Instagram. Segue a gente lá. @Rádio Bandeirantes Campinas. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Nossa área no seu rádio, você participa 971021493, é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes. Guarani perdeu para a equipe do Ituano jogando em Itu, estádio Novelli Júnior. E o técnico Mozart, após o jogo, falou em entrevista coletiva. Vamos ouvir o técnico do Guarani. É hora do Bugre na Band. Eu ficaria preocupado se nós não tivéssemos criado, né? Então, a preocupação, pelo menos da minha parte, assim, é se a minha equipe não tivesse criado situações de gol, e nós criamos, pelo menos no segundo tempo, além do gol, duas situações bem importantes, sem contar, não sei a quantidade de cruzamentos que nós tivemos, porque eu não costumo vir para a coletiva com os números do jogo, mas tivemos alguns cruzamentos também. Não tirar o mérito do adversário, porque tem seu mérito de ter vencido, mas eu particularmente saio satisfeito com o desempenho dos meus jogadores, porque dentro da nossa característica nós tentamos. Antes do 2-1, vamos lá, o primeiro gol nós tomamos de bola parada, que surge de um lateral, e o segundo gol nós tomamos de lateral, né? Então, sim, faltou um pouco de atenção, faltou
ter marcado um pouco melhor, e nós sabíamos que era uma jogada que eles forçam bastante, essa jogada de lateral, né? Mas assim, o gosto amargo é que antes de tomar o 2-1, nós tivemos pelo menos 2 chances bem importantes de ter feito o 2-1, né? E o jogo de futebol, por ser um jogo de pontuação baixa, nem sempre o que joga melhor ganha, faz parte, mas não dá para tirar o mérito do adversário, não. Eles jogaram dentro da característica deles, que nós sabíamos. É um time que entra com bastante bola longa, primeira, segunda bola, cruza muita bola na área, é muito forte em bola parada, usa o lateral como uma arma importante, tanto é que fizeram o gol assim. Mérito deles, mas eu não tenho nada que lamentar do desempenho dos meus jogadores, não. Nós viemos aqui e, na minha opinião, fomos, em termos de desempenho, fomos melhores. Infelizmente, não vencemos. Edson, Rádio TV Bandeirantes. A gente tem conversado muito, Mozart, e você tem dito da evolução do time, da tranquilidade. Hoje jogou como se estivesse quase jogando no brinco, né? Essa tranquilidade foi importante também, né? Isso nos dá uma perspectiva boa para terça-feira, né? Nós vamos enfrentar um adversário difícil, né? O Daniel conhece bem esse elenco, mas nós temos uma ambição muito maior que o CRB, né? O CRB praticamente cravou a sua permanência no campeonato e nós precisamos vencer o jogo. Então, a nossa motivação, o nosso propósito tem que ser muito maior que o deles. Nós só temos 2 dias, em 2 dias não se treina. Nós vamos usar o vídeo desse jogo, né, como treino, e aí descansar para terça-feira estar na melhor condição possível para vencer o jogo. Ok, tá aí o técnico Mozart, falou em entrevista coletiva lá em Itu, contra a equipe do Ituano, se lamentando que o Guarani tomou um gol de cobrança de arremesso lateral. É a tal da bola parada, né? Tô sempre alertando aqui com relação à bola parada. Arremesso lateral também é bola parada. Levantamento na área, e aí a defesa tirou e o cara pegou também, né? O Dudu Vieira, uma varada, um golaço, uma pancada extraordinária. O mais importante é que com os 41 pontos, embora o Guarani não tenha pontuado na rodada, o Guarani é o 14º colocado e, segundo os matemáticos, o Guarani tem só 1% de chance de rebaixamento. Ainda tem os jogos para fazer, são 2 dentro do Estádio Brinco de Ouro, e aí evidentemente que uma vitória garante em 100% a permanência do Guarani. 44 pontos. Mas neste momento ele tem 1%. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, olhar técnico da Rádio Bandeirantes. E o Guarani diz aí, Gleger. Batistão, o Guarani acabou amargando aí uma derrota na última rodada. Um jogo que, na minha opinião, poderia até ter terminado empatado. O Guarani tinha, em alguns momentos, o domínio do jogo. O equilíbrio realmente ditou aí o ritmo dessa partida. Agora, o Ituano estava jogando em casa, né? Tem um time equilibrado, tem um time muito bom e conseguiu uma vitória ali nos minutos finais da partida contra o Guarani. Agora, o Guarani precisa novamente recuperar aí aquela mesma confiança, né? Tem alguns desfalques aí, você vê que o Diogo Matheus está fora, provavelmente deve ter o retorno do Yuri Tanque no sistema ofensivo. É importante demais, você vê que o Yuri, ele entra na partida e as coisas já acontecem positivamente, as coisas ofensivamente falando melhoraram para o lado do Guarani. Inclusive ele participa efetivamente do lance do gol em 2 oportunidades. No cruzamento ele tenta o toque, a bola pega no travessão, e aí no retorno é ele quem faz o pivô ali para o Lucas Ramon bater de perna direita, cruzar e fazer um belo gol. Então precisa realmente do Yuri Tanque para que ele possa voltar. É claro que estava sentindo um incômodo, estava sentindo aí, pode ser que um cansaço, né? Fizeram um exame de CK e deve ter dado muito alto, e por isso ficou para a segunda etapa. Mas sem dúvida nenhuma, se ele conseguir reunir condições, o Guarani ganha muito com o retorno do Yuri Tanque ao time titular. É aquilo, Batistão, voltar novamente naquele mesmo empenho, naquela mesma concentração, e não deixar que essa derrota para o Ituano, que é absolutamente normal, até pelas circunstâncias e situações de ambas as equipes dentro da competição, e para essa próxima partida, para esse próximo jogo, o Guarani conseguir aí mais um bom resultado, mais um resultado positivo para liquidar de vez aí a permanência na B-Zona de 2022. Batista.
Valeu, Gleger, é isso aí, o Guarani precisa desta vitória. CRB, partida marcada para amanhã, estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani continua com a promoção de ingressos e o Bugrino precisa comparecer para dar aquela força que o Guarani necessita para esta permanência na Série B. Ah, mas é muito pouco a permanência na Série B. Mas olha, a situação em que o Guarani ficou na competição 23 rodadas na zona de rebaixamento, permanecer na Série B é um feito magnífico, extraordinário, porque a queda para a Série C seria um desastre total. Então essa arrancada, o recorte do segundo turno, 11 últimas partidas, né? Teve essa derrota contra a equipe do Ituano, mas o Guarani realmente teve uma arrancada depois da janela de transferências com as contratações. Esse Jamerson, baita lateral. O Guarani deveria já procurar o Azures, tentar fazer algum acordo, né? Não sei se ele pertence ao Azures, acho que sim. Mas o Guarani tem a prioridade de compra, o contrato dele vai até o final do Campeonato Paulista, mas o Guarani tem que ir lá, R$500 mil, é um valor baixo, por 50% dos direitos econômicos. Então já compra já exerce já o direito de compra, porque ele realmente é muito bom. Sem contar aí com o Isaac, que também foi ótima contratação, tudo Rodrigo Pastana, trabalhando exatamente na janela de transferências. E o Yuri Tanque, jogador que vem fazendo os gols, infelizmente, no primeiro tempo não teve condições de atuar. É isso que disse o Gleger, exame de secar. Aí o departamento de fisiologia acaba interferindo. Olha, esse jogador não pode jogar mais do que 40 minutos, 35 minutos, senão vai estourar. E aí, para evitar uma contusão, o jogador ficou no banco de reservas e o Gênison foi muito mal. Não conseguiu fazer uma grande partida. Batista, eu nunca vi treinador tão estúpido, futebolisticamente falando, como o senhor Mozart. Como um treinador pode pensar no próximo jogo se ele está em disputa contra o Ituano e ele conseguiu perder o jogo, desmontando o time com as substituições todas de uma vez. Ele tirou os melhores do time e deixou o time com 10 em campo. E Iago não conta. A torcida lamenta você como treinador. Não assinou a mensagem, assina, tá? Importante você assinar a mensagem. Ele não assinou, mas é final do telefone 1122. Olha, eu estava falando com relação ao rebaixamento, o Guarani 1% de chance. Vila Nova também, né? Deu uma arrancada boa, 1%. Vila Nova tem 42 pontos. Chapecoense 7%, 39 pontos. Novo Horizontino, 29 pontos. 29% com 37 pontos. O CSA, 72% de chance com 36 pontos. O Operário, 93% de chances de rebaixamento, 33 pontos. O Brusque, 98%, 31 pontos. E o Náutico, esse aqui, já está há algum tempo nadando no tacho do capeta. E já foi, né? Um abraço, tchau, Catarina. 99% de chance de rebaixamento com 27 pontos. Essa é a briga para o rebaixamento. Lá em cima, na ponta de cima, Cruzeiro 100%, já subiu, é o campeão, 72 pontos. O Grêmio tem 95% de chance, 57 pontos. Bahia, 90% de chance de acesso, 56 pontos. Vasco, que é o quarto colocado, tem 56 pontos. 74%, tem o Vasco, 55 pontos. E aí é o seguinte, os times que estão fora do G4. Sport, 23% de chance, é o quinto colocado, 52 pontos. O Ituano é o sexto colocado, tem 12%, 51 pontos. O sétimo, Sampaio Correia, 3%, 49 pontos. Oitavo, Criciúma, 2%,
49 pontos. E em nono lugar, o Londrina, com apenas 1%, 47 pontos. Os demais times que não estão brigando na parte de baixo da tabela e também não estão brigando na parte de cima, vão cumprir tabela apenas e tão somente até o final da Série B, a Bezona. O Londrina e o Sampaio Corrêa, eles estão nesta situação porque tropeçaram, praticamente se despediram, né? O Criciúma e o Ituano venceram e aí por isso que eles continuam com 12% de possibilidade de conseguir o acesso. Agora 11h49. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Tudo para o seu celular você encontra na Campinas Celulares. Mix completo de produtos, capas, carregadores, películas, baterias, fones de ouvido, acessórios para tablet, computador e muito mais. Além de unidades completas que oferecem diversas opções de acessórios e a melhor assistência técnica de Campinas e região, especializada em diversas marcas e modelos. Encontre a unidade mais perto de você. Agora com uma nova unidade em Mogi Guaçu, no Shopping Boulevard Mogi Guaçu, na entrada da Fonte. Em Campinas tem, no Cambuí, Supermercado Enxuto, Shopping Dom Pedro e Dalbem Barão Geraldo. Estão no centro em Indaiatuba. Em Sorocaba, estão no Iguatemi Esplanada. Em Mogi Guaçu, estão no Shopping Buriti e no Boulevard Shopping. Em Limeira, no Limeira Shopping. Em Nova Lima, no Nova Lima Mall. Em São João da Boa Vista, no Supermercado Big Bom. E em Itupeva, no Outlet Premium. Seja um franqueado da Campinas Celulares. Aproveite várias opções na região de Campinas. A partir de R$100 mil com financiamento de até 70%. Confira no site campinascelulares.com.br e no Instagram, @Campinas Celulares Franquias. É hora da Ponte na Band. Bem, vamos agora falar da Ponte Preta, a Macaca que empatou com a equipe do Vila Nova, placar de 1-1, estava vencendo até os 47 minutos e tomou o empate no finalzinho da partida, um castigo. E além do empate, por que a vitória seria importante? A Ponte chegaria a 46 pontos e não dependeria mais de ninguém para assegurar já nesta rodada a permanência na Série B do ano que vem. Com 44 pontos, acho muito difícil correr algum risco, mas os matemáticos trabalham com 45 pontos. E além de ter cedido ao adversário 2 pontos, a Ponte também perdeu 3 titulares para enfrentar a equipe do Tombense na próxima rodada. Jogo marcado para sábado, próximo sábado, 16h30, em Muriaé. Kaique França, Igor Formiga e o Alisson receberam o terceiro cartão e não vão poder atuar nessa partida lá em Muriaé. São desfalques certos para o time da Macaca. Vamos ouvir o Hélio dos Anjos. Ele falou em entrevista coletiva após o empate 1-1 com o Vila Nova. Olha, a gente fica chateado porque você tomou um gol nesse momento que nós tomamos. A gente fica chateado porque eram mais 3 pontos. Mas eu não estou decepcionado, não vou lamentar na minha entrevista. Eu acho que nós fizemos um grande jogo. Nós pegamos uma equipe super equilibrada dentro da competição. Nos últimos 15 jogos só perdeu um. Um time que joga nessas condições aí, joga por uma bola dessa, joga por roubar uma bola no meio campo e atacar rapidamente. Fizemos um primeiro tempo razoável no sentido técnica de jogo. Eu cobrei isso, achei que os nossos homens criativos, principalmente os 2 armadores, porque eu tenho 2 volantes armadores, o Naldo é armador, o Amaral é armador. Eu achei que nós ficamos devendo um pouco no primeiro tempo as articulações de jogada, e nós fizemos um erro em algumas situações. 2 vezes que o adversário nos atacou, foi a gente perdendo bola por dentro. E naturalmente o torcedor está triste, nós estamos um pouco tristes, mas quem comanda a equipe está acima de tudo convicto de que esse grupo construiu-se muito bem nessa Série B. Eu não acredito, é só questão de tempo, eu não acredito mais em descenso, né? Não vejo mais essa situação, porque nós, inclusive, com o time mais próximo da gente, está a 8 pontos, nós temos um confronto direto com ele, dentro de casa, né? E eu vejo que a equipe se construiu
dentro da competição, se construiu dentro da competição. Nós entramos moralmente para a competição em baixa, né, com descenso, mudanças radicais, e esse grupo construiu muito bem, fez um primeiro turno com 22 pontos, já tem ainda, faltando 4 partidas, esses 22 pontos, e a gente vai em busca de melhorar a equipe para o jogo contra a Tombense, que vai ser um jogo decisivo. A Tombense perdeu um jogo dentro de casa hoje, a Tombense vai em busca também do que nós queremos, resultado positivo. Quero deixar bem claro, eu estou feliz com a minha equipe. Eles procuraram construir da melhor maneira possível e fizeram um jogo dentro das nossas condições. É aquilo que eu falo. A gente não toma sufoco em casa, né? A gente faz um jogo jogado, a gente faz um jogo de imposição. Muitas vezes não temos a melhor técnica possível dentro do jogo, mas temos, acima de tudo, uma dedicação muito grande. Meus jogadores passaram por um processo dentro da temporada muito difícil. Não tem sido simples a nossa vida. Dentro daquilo que almeja a Ponte Preta, dentro daquilo que eu cobro diariamente, e naturalmente eu tenho que parabenizar meus jogadores, principalmente pela dedicação de jogo. Gleger Zorzin falando da Macaca, e aí Gleger falando da Ponte Preta aqui na Bandeirantes. Então, né, Batista, a Ponte, apesar de agora ter 3 desfalques aí para a próxima partida, né, começando lá pelo goleiro Kaique França, Igor Formiga, o Alisson, né? O Alisson que fez um golaço aí no último jogo, nesse jogo contra o Vila. O Igor Formiga, que acabou vacilando ali no lance do gol do Vila Nova, no gol de empate do Vila, né? Aquele negócio é fazer a leitura, né? É ter a marcação, é saber, como eu sempre digo, jogador que tem a leitura da bola diagonal. Essa bola diagonal realmente é muito perigosa e em alguns momentos decide os jogos, como foi nessa última partida da Ponte, nesse empate. Mas mostrou-se um time diferente, né? Um time um pouco mais aguerrido, um pouco mais empenhado com a situação da partida, e enfrentar o Vila, que vive um bom momento também. A Ponte ficou com um gosto amargo, claro, que empatou ali no finalzinho do jogo, mas o que tem que ter agora é tranquilidade, calma para o próximo jogo. Vai enfrentar o Tombense, está praticamente juntos ali na tabela as duas equipes, né? E a Ponte tem aí 3 desfalques que, na minha opinião, desfalques importantes, né? O Kaique França é um titularíssimo, o Igor Formiga, né, vem aí numa sequência como titular, oscila em alguns momentos, mas é o titular do Hélio dos Anjos, e perde para mim um dos jogadores mais importantes do elenco, que é o Alisson, né, que a gente vai precisar ver o que vai preparar o Hélio para substituir o Alisson, porque realmente é um jogador diferenciado, um jogador diferente, que exerce uma função em campo que faz com que o time da Ponte ande muito, principalmente do meio para frente. Então, vamos ver o que preparou o Hélio, o que vai preparar o Hélio, né? Tem um tempo aí até o próximo jogo, para que ele possa escolher bem os substitutos desses 3 jogadores suspensos. Batistão. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto de logo mais 18 horas e 30 minutos entre Atlético Goianiense e o líder Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. O Dragão de Renan, Dudu, Wanderson, Lucas Gazel e Arthur Henrique, William Maranhão, Edson Fernando e Marlon Freitas, William Rato, Churim e Luiz Fernando. Já o Palmeiras de Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Danilo Zé Rafael, Gustavo Scarpa, Mike, Rony e Dudu. Apita o jogo em Goiânia, Bruno Arleu de Araújo do Rio de Janeiro. O árbitro de vídeo será Wagner Rewey. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui, agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone. São mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone.
No Facebook, você encontra a Rádio Bandeirantes Campinas digitando @RP Campinas 857. Segue a gente lá. Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebol Card e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção, sócios TC10. Seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. 62 anos em outubro. Aproveite ofertas especiais de aniversário. Compre também online. supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342 7000. Anhanguera Ferramentas. Há mais de 27 anos oferecendo as melhores soluções em ferramentas, máquinas e equipamentos.